O segundo processo alquímico, como podemos ver no grande sigilo do Aslan, é a dissolução. Operação relacionada com Júpiter e com o estranho. Existe uma relação curiosa, pois o primeiro processo alquímico, o trabalho da calcinação, se refere ao planeta Saturno e ao chumbo. É sabido que um dos nomes do estranho, para os antigos, era de chumbo branco, ou seja, uma forma mais pura deste mesmo material. Júpiter é um equivalente de Zeus, isto é, aquele que vence Saturno, Cronos, o deus da morte. É uma indicação direta de que eles o consideravam um produto direto da calcinação. Portanto, é sobre as cinzas da putrefação que restaram do processo ígneo que devemos operar a dissolução. Durante este processo, duas coisas se tornam uma só. Existe a perda da identidade do sólido quando ele se dissolve no meio líquido. Este meio líquido é o que eles chamavam de solvente universal. A representação clássica do processo de dissolução é um corvo negro olhando seu reflexo em um lago. Seu reflexo se tornou um corvo branco. Também inclui o símbolo de lágrimas, ou retóratas, ou enchentes, ou o derretimento dos metais. As figuras que demonstram pássaros descendendo dos céus geralmente falam da dissolução também. Um dos mais conhecidos símbolos que representa a ideia por trás da dissolução é o leão verde devorando o sol. Para desvendar este símbolo, devemos entender o que eles compreendem por ambos estes símbolos. Em primeiro lugar, o leão verde simboliza o vitrilo dos alquimistas. Eles a chamavam de aqua regia, ou água real, e era uma mistura do ácido sulfúrico com o ácido nítrico, e era a única coisa capaz de dissolver o ouro. O sol, neste contexto, representa o eu, o ego, a ideia da personalidade, o nós mesmos. Agora, se torna fácil entender o que simboliza a imagem do leão verde. A dissolução do eu. Este é o único sacrifício que o Hierofante considera digno o suficiente para te abrir as portas do conhecimento. Você vai ser tudo o que você quiser ser nessa vida, mas quando isso acontecer, você já não será mais você mesmo. Gostaria que vocês refletissem sobre o seguinte pensamento por alguns segundos. O que vale mais? Uma pessoa que é extremamente religiosa em um ponto, mas é incapaz de aceitar a religião dos outros, ou uma pessoa que, mesmo não tendo uma religião para chamar dela, é capaz de comunhar e beber da sabedoria de todas as outras? Considerem esses pensamentos por algum instante. Universalização. Esta é a lição que a dissolução parece querer nos ensinar. A que devemos nos diluir na vida universal, tomando parte de todos os ritos e libações, mesclando o nosso sangue com o sangue da terra. Sem criar limites ou fronteiras, isto é, sem preconceitos ou medos, apenas conhecimento guiado por sabedoria. Assim seremos verdadeiramente um cidadão do mundo, nascido das entranhas da terra, filhos do sol e da lua. Considerando o lado psicológico, a dissolução representa o aprofundamento em nosso inconsciente e a quebra final das estruturas que estão restringindo a movimentação do nosso espírito como a mente. A constante observação nos revela quais pontos mais críticos e quais pontos precisam de mais atenção de nossa parte. A meditação nos revela a nossa força também, e frequentemente, neste período, a intuição começa a se tornar cada vez mais forte no aspirante. Outra característica clara do processo é que a pessoa começa a questionar profundamente a natureza verdadeira ou falsa de todas as afirmações e situações. A pessoa começa a perceber o quadro maior, a perspectiva dela aumenta, ela percebe que não é sempre preto no branco. Existe um infinito espectro cromático compondo a realidade de todas as coisas. Geralmente nesse ponto, o aspirante já se encontra profundamente envolvido com as ideias da espiritualidade e da transformação. O começo da mudança é sempre uma confusão. É aquele momento que nossa vida vira de cabeça para baixo. Quem que nunca passou por isso? Essa sensação é comum quando temos um grande choque em nossa vida, ou alguma revelação estarrecedora, ou algum contato com algo muito além da nossa compreensão. Pois vemos que as coisas, as pessoas, as ideias e as concepções que possuíamos no mundo, na verdade não era aquilo que a gente pensava que era.
Este choque costuma se manifestar como uma sensação de deslocamento do mundo, um deslocamento do círculo de amigos, da família, da sociedade, etc., de todas as formas organizadas de interação que temos com o mundo. É importante perceber que esse é um processo natural da adaptação após a calcinação. É aqui que os sentimentos reprimidos, padrões de pensamento, vozes da nossa cabeça, desejos, medos, esperanças, começam a ser trazidos para a superfície, isto é, trazidos para a luz. A unificação das polaridades gera um fluxo energético que nos leva para a evolução. Esse fluxo de energia é, em parte, o que chamaram de Kundalini. Portanto, é comum ver a manifestação de premonições ou visões, sonhos, sincronicidades, às vezes eventos parapsicológicos ou outras manifestações psíquicas durante esta fase. Devemos não temer, mas buscar as provações. Este é o único modo que a gente tem de realmente evoluir. Isso marca uma das principais mudanças no aspirante. Quando a sua transformação começa, podemos perceber que cada dia que passa, ele se deixa abalar menos com os assuntos profanos. As coisas que antes pareciam ter uma importância grande, começam a perder o seu significado. Muitas vezes fazendo a gente pensar, meu Deus, como que eu conseguia ficar o dia inteiro fazendo ou pensando isso? Como que eu suportei essa situação por tanto tempo? Como eu deixava falarem assim comigo? Enfim, nós criamos essas formas, pensamentos internas para proteger o nosso ego. Formamos padrões, criamos histórias, contos, fábulas, identidades imaginárias de quem nós somos e de como os outros nos enxergam. Criamos histórias de por que algumas pessoas não gostam de nós. Inventamos fábulas sobre como seremos e o que faremos quando ficarmos ricos. Sonhamos acordados com ilusões fantásticas e fazemos discursos na nossa cabeça que ninguém nunca vai ouvir. Todos nós criamos essas fábulas interiores, mas é preciso dissolver todas elas se quisermos extrair a quinta essência da matéria-prima. Eu sei como apenas pensar nisso já pode ser assustador. Eu sei exatamente com o que está se parecendo. Se parece com morte, com fim, término, sem saber o que há depois. E é por isso que resistimos tanto. Na maioria das vezes, as pessoas que já estão trilhando o caminho já sabem o que elas precisam fazer para causar a transformação. Mais comum ainda é elas saberem o que precisa ser feito, mas se sentirem incapazes de fazê-lo. Vou ser perfeitamente honesto e só posso pedir que acreditem em mim. Assim como uma criança que é levada para tomar vacina, a resistência, o medo da seringa e a angústia do consultório são muito piores do que a picada da vacina em si. Muitas vezes as crianças nem sentem a picada da vacina. Então por que choram? Por que choraram? Essa é uma consideração curiosa e acho que é perfeitamente análoga ao nosso caso. Sofremos mais tentando resistir à mudança do que na mudança propriamente dita. Uma vez que sejamos capazes de reduzir o nosso ego a cinzas, então estamos preparados para começar a grande obra. Esse momento é simbolizado através do aluno que se cala e se senta perante o professor, em silêncio, de ouvidos bem atentos. A suposição se cala ante a voz da certeza, sempre foi assim. Como vimos anteriormente, a matéria-prima primeiro passa pela calcinação, isto é, o teste de fogo. Então, é comum o sentimento de raiva, ódio, frustração, desejo, sobre tudo e sobre nós mesmos. É o choque inicial, é esperado. Mas aqui na dissolução, conforme o processo de putrefação se aprofunda, existe um refinamento do processo. Percebemos a manifestação da nossa consciência, da nossa atenção, na observação do presente, do agora. Pela primeira vez temos a sensação de que estamos começando a compreender o que realmente acontece dentro e fora de nossa vida. É a sensação de que pela primeira vez na vida estamos tomando controle. Compreensão é a palavra mágica que rege esse período alquímico. A compreensão, na Cabala, está associada a Binah, a grande mãe, e também é associada a Saturno, a morte e a transformação. A vida é a melhor das professoras.
o que não significa que ela é uma professora boazinha. Portanto, este processo envolve nos rendermos, muitas vezes, às cruéis verdades que o mundo nos revela. Devemos, dolorosamente, desistir dos anseios e objetivos que o ego, durante tanto tempo, quis nos convencer a perseguir. Geralmente, envolve alguma forma de sofrimento, a descoberta dos erros e das mentiras nas quais acreditamos. Pois é dito, é através das lágrimas, do suor e do sangue que um homem pode redimir a sua alma. Sou muito grato novamente por todos aqueles que estão dedicando um tempo da sua vida para aprender sobre os mistérios da alquimia e da espiritualidade. Desejo uma ótima semana a todos vocês e desejo que vocês continuem aqui enquanto desvendamos os mistérios da alquimia.